Vocês ouviram falar em envelhecimento precoce dos dentes? Ouviram falar que através da idade nós podemos identificar o dente e os dentes eles têm uma cronologia própria? Pois é, e hoje em dia o que tem acontecido são que as pessoas, pelo seu estilo de vida, estão tendo um envelhecimento precoce. Já não é mais a cárie dentária que está preocupando os nossos jovens. Vamos lá nesse vídeo para você saber mais sobre o envelhecimento precoce dos dentes. Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a nossa dentição e como anda hoje em dia essa questão do envelhecimento precoce dos dentes que estão ligadas a lesões não cariosas do esmalte. Lesões que às vezes estão próximos da raizinha do dente e que incomoda muito. Pessoas com 20 e 25 anos chegam no consultório com uma queixa recorrente. Doutor, eu não consigo enxergar o que está acontecendo com meus dentes, mas se eu tomo um gelado, eu sinto sensibilidade. A hipersensibilidade dentária é um sinal deste problema que está ligado com o estilo de vida. E pode estar ligado até mesmo com o estilo de vida saudável. O que nós enxergamos na cavidade bucal como preocupação para que a gente possa alertar os pacientes? As pessoas estão perdendo o esmalte dental em volume. Elas estão deixando de ter essa parte mais calcificada do dente, expondo mais a dentina e muitas vezes o esmalte está mais vulnerável e não precisa necessariamente estar exposta à segunda camada do dente para que a pessoa consiga sentir esse sinalzinho indelicado que é a hipersensibilidade dentária. Um vídeo atrás nós falamos sobre dentes sensíveis e hipersensibilidade. Hoje o tema é mais abrangente, ele engloba vários aspectos da nossa dentição que pode interferir em como os nossos dentes estão indo e como estão caminhando. Cárie, pessoal, todo mundo conhece, é a ação das bactérias sobre os dentes que formam um buraco e esse buraco tem ação bacteriana. Já esse problema de envelhecimento precoce está muito ligado com algumas práticas do nosso estilo de vida. Por exemplo, a nossa saliva, ela está aí para nos proteger, ela está aí para ser um sistema de tampão em que o pH ideal é próximo de 7. Toda vez que nós ingerimos um alimento, esse pH demora muito tempo para chegar no tão desejado pH normal, em que você não perde mineral dos dentes. E agora, o que acontece quando nós ingerimos e temos alguns hábitos alimentares? Eu vou mostrar aqui para você. Esse aqui é o limão. Muitas pessoas ingerem em jejum um limão espremido ao acordar. O que acontece com o pH salivar toda vez que a pessoa vai ingerir então esse limão em jejum? Com pouca saliva na boca, se a pessoa logo em seguida utilizar de uma escova macia para escovar os dentes, esse limão que tem o pH ácido vai servir como um processo de erosão dentário. Essa erosão pode ser observada nos dentes como uma perda de volume, uma transparência da pontinha do dente, algo bem sutil que precisa ser levado muito a sério quando se faz um exame no consultório. Então, primeira coisa, raramente uma escova é causa primária de perda do esmalte dentário. Ela entra como uma causa de ação secundária. Significa que se eu acabei de tomar um copo de limão, eu preciso enxaguar a minha boca e não deixar aquele líquido sendo bochechado vários minutos ali, porque a saliva leva um tempo para chegar nesse efeito tampão, que seria neutralizar a ação dos ácidos. Ela pode levar 20 minutos, 1 hora para neutralizar aquele líquido que nós tomamos. Queria que vocês pensassem na seguinte hipótese: um jovem que está com um refrigerante à base de cola, tomando esse refrigerante na frente do videogame e ele nem pensa para beber esse refrigerante. Ele vai lá,
toma um golinho, dali a pouco ele toma outro golinho e come mais alguma coisa. Ele fica aquelas 4, 5 horas que ele está concentrado no jogo, tomando o refri. Nisso, qual é o desafio da saliva? Manter o efeito tampão, neutralizar a ação do ácido. Com isso, outro dia eu recebi no consultório um jovem de 14 anos em que a queixa principal dele não era sensibilidade dentária, mas era o amarelamento dos dentes. Os nossos dentes foram feitos para durar uma vida toda. No entanto, dependendo dos meus hábitos alimentares e de qual a ingesta de líquidos que eu faço e qual a frequência, essa condição muda de maneira irreversível. Significa que aquele jovem só tem os dentes amarelados porque o esmalte dele perdeu o cálcio do esmalte. E é grave e gravíssimo. Então, vocês podem perceber por esse exemplo que o perigo está muito ligado muito mais pela frequência do que pelo líquido em si. Por quê? Eu vou substituir aqui o líquido. Vamos agora, por exemplo, por algo super aceitável, vai aí um golinho de suco de uva. Esse suco de uva tem um pH ácido, assim como um refrigerante tem um pH ácido. Nesse sentido, o suco de uva, ele também pode servir como esse processo de erosão ácida dos dentes. Não podemos dizer que quem tem vida saudável vai ter uma saúde bucal mais harmoniosa e com maior longevidade dos seus dentes. Então, se hoje existem pessoas, como tem muitos trabalhos na literatura, que têm desgaste dental, tendo 25 anos e que os seus dentes poderiam ser de uma pessoa de 50, 60 anos, significa que nós, profissionais da saúde, precisamos trabalhar muito mais a entrevista com os nossos pacientes e estarmos aptos para discutir o estilo de vida. O que pode acontecer, por exemplo, com as pessoas que praticam esporte. Elas podem usar isotônicos com a mesma questão para poder se manter hidratado e estão correndo risco dos seus dentes ficarem descalcificados. A prática do esporte, aproveitando, pessoal, tem outra questão muito importante, que é o apertamento dos dentes na hora de fazer um esporte de alta carga, de alta intensidade de força. É necessário passar por um cirurgião dentista para ver quando você for fazer um exercício que vá precisar usar a força, o que você pode fazer para proteger os seus dentes. Eu não sei se você já ouviu falar que tem pessoas que são levantadoras de peso que às vezes estouram o próprio dente, uma coisa bem extrema, por utilizarem deles como apoio durante o movimento e o levantamento do peso. Então é algo que precisa ser prevenido, diagnosticado e feito alterações que vão preservar a saúde da pessoa a longo prazo. Falando sobre estilo de vida, existe algo que nós já trabalhamos no vídeo anterior, mas agora com uma perspectiva mais ampla, ligado muito à questão da ansiedade. O que tem por trás do processo da ansiedade que pode expor mais o esmalte dental? E aí você presta atenção no que pode estar afetando os seus dentes. Os nossos dentes podem sofrer ação de atrição no ranger dos dentes, no apertar objetos, coisas que a gente faz inconscientemente. Então, cuidado em trabalhar todas essas questões da questão do bem-estar individual de cada um. A ansiedade pode estar ligada também com medicações que diminuem o fluxo salivar. Pessoal, vocês devem estar perguntando, a Karen ainda não falou do respirador bucal, ela só fala de quem respira pela boca. Não ia poder faltar. Então vamos revisar só essa questão da ansiedade bem rapidinho. Se eu tomo medicamentos para os processos de ansiedade, eu vou ter uma secura na minha boca. E como a minha saliva é o meu tampão, é aquele que me mantém protegido, eu vou estar mais desprotegido. Igual ao respirador bucal, que na maioria das vezes respira pela boca, invertendo o processo que deveria respirar pelo nariz, diminuindo o fluxo salivar. E ele está muito mais exposto a ter tanto lesões cariosas, como também lesões degenerativas do esmalte, que são essas que vocês viram ao longo desse vídeo. E agora,
o que fazer com tudo isso junto? Como nós podemos manter a nossa saúde bucal em dia, os nossos dentes clarinhos, como é o sonho de todo mundo, nesse hábito de vida que nós temos? Cuidar das nossas emoções pode ser uma grande importância. Havia esquecido de falar sobre o refluxo. O refluxo gastroesofágico está ligado com distúrbios ligados com o sono. O sono e o distúrbio gastroesofágico, que seria o refluxo, aquele ácido que vem do estômago e entra na cavidade bucal, existem trabalhos que correlacionam esses desgastes dos dentes com esse problema. Normalmente, a literatura correlaciona que a saliva demora de 1 hora a 1h30 para neutralizar um episódio de um refluxo. Você deve estar pensando assim, nossa, então esse trabalho aí, além de trabalhar o estilo de vida das pessoas, ele também é um processo de tratamento multidisciplinar. Sim, nós precisamos trabalhar ora com gastro, ora com otorrino, e nós temos que trabalhar tudo isso muito bem dentro da prática clínica, identificando os problemas iniciais, que nem sempre vem associado com a hipersensibilidade. Cabe ao cirurgião dentista entender do problema para identificar, orientar e poder, fora da cadeira clínica, fazer a diferença na vida do seu paciente. E é isso que a gente procura fazer, conversar com você para conhecer o seu estilo de vida e impactar de maneira positiva na sua vida, porque os dentes foram feitos para durar uma vida toda e com qualidade de vida. Até mais, pessoal, deixe o seu like aqui e siga o nosso trabalho no YouTube.